Olá, graça e paz a todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Edifique-se e esse vídeo é uma reflexão que eu gostaria de estar realizando aqui com vocês exatamente nesse momento, nesse dia. Eu não sei em qual momento você vai estar acompanhando esse vídeo, mas de qualquer maneira eu desejo que seja abençoador para a sua vida, que possa trazer edificação ao seu coração, à sua fé, aquilo que você tem procurado construir com Cristo Jesus. E também eu gostaria de pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal Edifique-se e está vendo esse vídeo, que você possa se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo se assim você desejar. Dessa forma você nos abençoa, você nos incentiva e a gente continua realizando aqui esse trabalho com o objetivo de edificar as nossas vidas. Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa reflexão. Eu até vou estar colocando aí para que você possa ver um vídeo que eu vi. Na realidade, eu recebi ele como recomendação e foi um vídeo muito interessante, muito edificante. E eu vendo esse vídeo, né, eu me lembrei de algumas coisas na palavra de Deus que trouxeram edificação para a minha vida. E conforme eu sempre digo para vocês, aquilo que me edifica, eu abençoo, eu compartilho para que também possa edificar a vida de vocês aqui no canal Edifique-se. Também, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, aqui eu moro no interior do Paraná, né, e tá muito frio, tá frio demais. E eu não sei onde você mora, eu não sei de onde você está acompanhando esse vídeo, né? Não sei se está assim em todos os estados, mas aqui no interior do Paraná tá um frio muito grande. Por isso que eu tô de touca e de blusa, né? Para tentar esquentar um pouco aqui a gente, porque tá muito frio, pessoal. E assim como, né, a gente usa roupas para nos esquentar quando está frio, a palavra de Deus também tem esse poder de aquecer a nossa alma, aquecer o nosso espírito. Então é com esse desejo que eu vou compartilhar com vocês nessa noite essa reflexão, né? E talvez nesse momento que você está vendo esse vídeo. Antes disso, eu gostaria de orar, pedindo que Deus pudesse falar conosco, ainda que seja de forma simples, que o Senhor possa nos ministrar. Pai, no nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder estar refletindo, Pai, na sua palavra, de poder estar extraindo lições que edificam, que fortalecem, que dão sentido à nossa fé. E eu oro, Deus, para que cada um de nós, nesse exato momento que está acompanhando esse vídeo, possa ser edificado, possa ter algo que alimente o nosso espírito, a nossa alma e revigore a nossa vida diante do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, então eu vou colocar o vídeo para que vocês possam acompanhar e após esse vídeo a gente vai estar refletindo um pouquinho, buscando algumas lições na palavra de Deus para complementar a mensagem que esse vídeo quis trazer a nós. Então, olha só, acompanhe o vídeo.
tá ok, que legal. Então, conforme você viu no vídeo, né, eu não preciso explicá-lo novamente o que estava acontecendo ali, porque é um vídeo bem intuitivo, né, e ainda tem as legendas ali que foram colocadas para orientar. Mas o fato mais interessante no momento que estava acontecendo foi quando o pai ele interveio naquela situação dando conselhos ao seu filho. É algo que nos dias de hoje não é tão valorizado. Né? Normalmente nós, com uma mentalidade que infelizmente está sendo implantada em nós não precisamos buscar conselhos e direções dos nossos pais, porque talvez em algum aspecto nós alegamos que eles não têm nada mais para nos ensinar. Mas isso não é verdade e a palavra de Deus ela não pensa dessa maneira. Olha só o que está escrito em Provérbios, no capítulo 1, verso 8 e 9. Está escrito bem assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e a instrução da tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então aqui o escritor de Provérbios, né, provavelmente o Salomão, um rei muito sábio, ele declara isso, que é importante a gente valorizar e não desprezar os conselhos que os nossos pais normalmente nos dão. Em algum momento, isso passa a ser para nós um valor, um princípio, um legado que eles deixam, que eles ensinam a nós, filhos. Isso porque eles já passaram por muitas coisas, eles já tiveram maiores experiências de vida do que nós. Independente de qual seja a nossa idade, algo que sempre deve ser levado em consideração é quando um pai ele para aconselhar, para dar uma direção ao seu filho, para ensinar. E isso se torna, para aqueles que ouvem e praticam esses conselhos, uma riqueza. Algo que não tem. Algo que tem um valor inestimável, um valor duradouro, né? Um valor grande. Aqui, o sábio, né, escritor de Provérbios, ele compara esse ensino, essa instrução, como um diadema de graça para a cabeça e colares para o seu pescoço. Ou seja, eram algo que era usado para deixar a pessoa mais bela, para deixar a pessoa mais bonita, né? Então, aqui é como se o sábio o escritor de Provérbios estivesse dizendo: olha, o que vai deixar você mais bonito, o que vai deixar você mais ornado, é quando você pratica bons princípios. Normalmente, o valor que está em nós, ele não se mostra primeiramente naquilo que nós mostramos de forma exterior, mas daquilo que vem de dentro, aquilo que nós conservamos dentro do nosso interior. E vendo esse vídeo, né, eu consegui perceber isso, né, que naquele momento talvez de crise, aquela criança, né, o goleiro, ele não estava, como que eu posso falar? Ele não estava tão convicto que ele conseguiria defender um pênalti, porque ele não estava conseguindo ter êxito naquilo, né? Até que o seu pai, vendo o desespero, talvez a frustração do menino, ele chama, né, ele à parte e fala: olha, faça isso. E ensina, né, ele deixa um sinal para o filho, ele deixa uma marca no filho. Né? Ele fala e também ele mostra os movimentos que ele deveria realizar para ter êxito. E logo após então ele consegue defender aquele pênalti e ele contribuiu para que o seu time naquele dia saísse vitorioso, saísse campeão daquela partida. Então é algo que acontece talvez no cotidiano, é algo normal esse vídeo, mas pense nos valores que a gente pode extrair através dessa lição, deste exemplo visual que a gente viu de um pai aconselhando o seu filho para que ele pudesse ter êxito naquilo que ele estava realizando.
Então, quando a palavra de Deus nos exorta, ela nos ensina, né, com relação a isso, ela fala, né, que a gente não deve desprezar a instrução da nossa mãe e a gente deve ouvir o ensino dos nossos pais. Este é o conselho da palavra de Deus. Então, às vezes, nós olhamos para os nossos pais e a gente olha para eles e talvez eles não tenham uma faculdade, eles não tenham um alto cargo, eles não têm uma posição na sociedade, então eles não têm nada para nos ensinar. Eles não alcançaram nada, eles deixaram seus objetivos para trás. Então, como eles não têm conquistas significativas, não vale a pena ouvi-los. Que a gente, como filhos, e orientados pela palavra de Deus, que a gente não pense dessa maneira, conforme muitos filhos hoje pensam. Eles desprezam os ensinos e os conselhos dos pais e normalmente buscam conselhos naquelas pessoas que nem os conhece, que não os criou, que não investiu na vida deles. Às vezes é um influencer, às vezes é um coach que por causa que fez algum curso acha que pode ensinar valores para a gente mais do que os nossos pais. E não é verdade. Isto é uma falácia, isto é uma mentira. Os nossos pais têm muito a nos ensinar. E também, vendo esse vídeo, eu me lembrei de um outro texto da Palavra de Deus e ele está registrado na primeira carta de Paulo a Timóteo. Aliás, as cartas de Paulo a Timóteo são as duas cartas que eu mais gosto de ler, que eu mais aprendo, que eu mais trago edificação para a minha vida. Então, quando eu vi o vídeo, também já me remeteu aquilo que o apóstolo Paulo deixou de sinal, de ensino, de legado, de conselho para o seu filho na fé, Timóteo. Olha só, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 18 e 19, está escrito: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate o bom combate, firmando nelas, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, aqui, essas duas cartas de Paulo, é Paulo passando o bastão da obra para Timóteo, passando o legado, deixando o ensino, deixando as pegadas pelas quais Timóteo deveria construir o seu ministério. E o apóstolo Paulo o ensina, dizendo: olha, o dever que eu te encarrego é que, segundo as profecias que você teve a seu respeito, aquilo que foi revelado a você, que você combata o bom combate, firmado nelas, naquilo que ele ouviu. E como que ele deveria fazer isso? Mantendo a fé e a boa consciência. Este é o conselho de Paulo para Timóteo, quando Timóteo iria começar a exercer o seu ministério. Aqui, a gente lê no contexto dessa carta que Timóteo foi enviado à grande cidade de Éfeso para cuidar daquela igreja. Timóteo era um jovem pastor no início do seu ministério. Então, o seu pai na fé o instruiu. Se caso você for ler a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai ver muitos outros conselhos nesta carta, de como Timóteo deveria se portar em várias ocasiões que ele fosse exposto. Qual atitude ele deveria ter? Qual decisão ele deveria tomar? Então, nas cartas de Paulo a Timóteo, você vê um trilho, um legado que o apóstolo Paulo deixou para que Timóteo pudesse desenvolver o seu ministério. Ali, no contexto, né, era um pai na fé de Timóteo, mas não deixa de ter valor, né? Timóteo tinha uma honra, um respeito elevado
pelo apóstolo Paulo, porque foi o seu discipulador. Foi ele quem instruiu Timóteo na fé, foi ele quem lançou os alicerces para que Timóteo pudesse desenvolver a sua fé em Cristo Jesus. E pela história, a gente sabe que Timóteo, ele seguiu os conselhos do apóstolo Paulo, ele seguiu os conselhos do seu pai na fé, ele colocou em prática, ele desenvolveu o seu ministério segundo aquilo que o seu pai na fé havia ensinado. Então, queridos, a reflexão que a gente faz hoje, vendo esse vídeo, é esta, que a gente continue a ouvir os nossos pais, a tratá-los com respeito, com honra, com reverência, e que a gente ouça aquilo que eles têm para nos ensinar, talvez em coisas que a gente nem imagina que eles possam nos aconselhar. Talvez uma palavra de um pai, a direção de uma mãe, pode evitar com que a gente tenha algumas frustrações à frente, né? Tem muitas coisas que nós ainda vamos viver que eles já viveram. Tem muitas situações que nós vamos passar na vida que eles já passaram. Então a gente pode ouvi-los, o que eles fizeram naquele tempo. O que eles abraçaram como valor numa época de crise, independente de qual seja a circunstância. Qual é o princípio que, ao ouvi-los, a gente pode extrair e ter na nossa vida, ter como legado, né? O legado a gente pode definir como um valor fixado, como um princípio estabelecido. Então, eu penso, e muitas pessoas falam isso, que a maior riqueza que os nossos pais deixam para a gente não são posses materiais, valor em dinheiro, coisas que eles construíram ao longo da vida, mas são os princípios, os ensinos, as virtudes que eles passam para a gente. Esta é a verdadeira riqueza. E tanto que o Provérbios, né, no livro de Provérbios, o sábio fala, né, que a maior riqueza que um pai deixa para um filho não é coisas materiais, mas são os princípios e os valores que eles ensinam, né? Então, olhando esses dois textos, né, que a gente como filhos, que a gente possa ter honra pelos nossos pais, que a gente possa tratá-los com respeito e com reverência que eles merecem, e que não seja somente nas datas especiais, né, que a gente às vezes se lembra que eles são importantes para a gente. Às vezes no Dia das Mães, nos dias dos pais, nos aniversários, que a gente não os honre somente nesses dias estabelecidos pela cultura, mas que o nosso viver seja em honra àquilo que eles nos ensinaram. E é algo que a palavra de Deus ela não deixa para trás. Ela diz, né, que a gente deve honrar os nossos pais para que os nossos dias se prolonguem na terra e a gente viva bem. Então, é um princípio bíblico, é um princípio eterno. Então, se eu pratico aquilo que a palavra de Deus me ensina, eu serei bem-aventurado, eu serei bem-sucedido. Se eu medito na palavra de Deus e coloco em prática no meu dia a dia, eu sei que quando eu precisar, a palavra vai me alicerçar para que eu possa vencer os meus desafios. Então, que assim aconteça conosco como filhos. E agora também uma palavra aos pais, porque eu também sou pai, que eu me comprometa, né, como pai, e você também, que se você tiver filhos e está vendo esse vídeo, que você se comprometa a criar nos seus filhos esse legado, esse princípio de bons valores, que com certeza vão norteá-los nos dias que virão, né? A gente sabe que nós estamos vivendo em épocas difíceis, uma época onde a família ela está sendo desconstruída, os valores familiares estão sendo atacados dia após dia, e muitas vezes a gente vê
essas coisas acontecendo e a gente acha que é algo normal, é a modernidade faz com que essas coisas aconteçam, então é algo normal, algo que tem que realmente acontecer e tal, mas que a gente que a gente não pense dessa maneira, que a gente não negligencie essas questões. Quem deve formar o caráter e os valores que os nossos filhos vão ter e vão abraçar para a vida deles são nós, pais, né? Não é a sociedade, não é os filmes, não é a música, não é a cultura presente que deve formar o caráter dos nossos filhos. Mas nós, como pais, temos essa responsabilidade primeira de alicerçá-los nos valores que nós cremos e nós julgamos ser esses valores importantes, né? Algo que a fé dos judeus é muito forte, é essa questão de passar ensino para os seus filhos, né? Quando você acompanha ali alguns textos do Velho Testamento, você vai perceber que primeiro, antes dos filhos irem para as escolas rabínicas, primeiro quem passava as instruções a respeito da fé, da tradição, eram os pais, né? Tem um texto, se eu não me engano, no livro de Deuteronômio, que a palavra diz: olha, ensina o teu filho andando pelo caminho, assentado à mesa, ao deitar e ao se levantar, ensine o seu filho. Ensinar o quê? Aqueles valores que Deus estava entregando à nação de Israel. Os pais deveriam passar esse legado de fé e de ensino a respeito de Deus para os seus filhos. E a tradição judaica nessa questão, ela é muito forte. Tem algumas, tem algumas tradições judaicas que elas permanecem até hoje, porque os judeus eles são muito fortes nessa questão de estabelecer e passar legados e deixar para os seus filhos, né? Então, que também possa ser assim conosco, que a gente não negligencie a nossa responsabilidade, mas que a gente trate isso como algo importante, porque, querendo ou não, os nossos dias eles estão passando e passando muito rápido. E o que que a gente tem deixado de valor para os nossos filhos, né? Que a gente possa refletir a respeito dessas realidades e com a graça de Deus, nós vamos conseguir ser bem-sucedidos nisto também. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe você, que essa reflexão possa ter abençoado a sua vida poderosamente. E até o próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal Edifique-se, se inscreva, deixe o seu like. E se você desejar, você pode compartilhar esse vídeo e até deixar um comentário a respeito do que abençoou você nesse vídeo. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.